Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. É um texto muito conhecido da palavra. Todo mundo aqui conhece, já ouviu citações desse texto. Diz assim: há tempo para todas as coisas debaixo do quê? Do céu. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Eu não vou continuar a leitura, eu só quero essa frase. Há tempo, aqui na versão Almeida Corrigida Fiel, está assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Algumas pessoas pensam que os problemas e sofrimentos são inimigos da nossa fé. Tem algumas pessoas que pensam: meu Deus, tantos problemas, tantos sofrimentos, tanta luta, o que está acontecendo? Parece que eu não tenho fé. Algumas pessoas têm essa mentalidade por não terem um conceito correto do que seja fé. Mas nós temos que compreender, olha só, olha para cá, nós temos que compreender que é justamente ao contrário. As lutas, os problemas, os sofrimentos não são inimigos da fé. Eles são ativadores da fé. Eles ativam a fé. Estão me ouvindo aí? Amém? Ativam a fé. E como que você cresceu na sua vida? Para pensar um pouquinho. Qual foi o momento que você mais cresceu na sua vida no relacionamento com Deus? Você vai começar a parar para lembrar. Foi quando eu estava enfrentando aquela batalha na minha família, quando eu estava enfrentando aquela situação. Por quê? Porque justamente na batalha, na guerra, acaba sendo para você, aparecendo então um certo poder nesse sofrimento, nessa luta, que vai ativar a fé que Deus te deu. Os problemas e até sofrimentos, que isso faz parte da vida de qualquer ser humano, torna-se uma escola para nos moldar. E eu já preguei aqui há um tempo atrás sobre isso, falando sobre esse assunto, mas é importante eu relembrar com você o porquê disso e o porquê nós passamos por alguns sofrimentos. Há um poder, e esse poder dos problemas e sofrimentos nos atraem à presença do Senhor. Se eu for dar aqui alguns exemplos que nós passamos na vida, que você passou na vida, você vai citar vários, como eu falei anteriormente. Geralmente, a maior escola de sofrimento, geralmente é dentro da nossa família. É onde nós passamos as maiores lutas. Agora, eu quero dizer uma coisa a você. Os problemas e os sofrimentos, eles geram o indivíduo que Deus quer. Amém? Vou repetir. Os problemas e os sofrimentos geram o indivíduo que Deus quer. Pode parecer assim, mas que frase? Mas como que pode isso? Sim, os problemas e os sofrimentos geram o indivíduo que Deus quer. Sabe por quê? Porque eles têm a capacidade de nos jogar nos braços do Pai. A gente mergulha nos braços do Pai. A gente se agarra ao nosso papai. Como eu falei, poderíamos citar vários exemplos aqui de irmãos que passaram por isso. Eu citei apenas o Bruno, o pastor Humberto aqui. Porque talvez você que nem conhecia, né, nem sabia, está vendo o Bruno tocar, está vendo o outro lá tocando bateria, o outro lá na recepção, ninguém sabe da luta que o outro passa, ninguém sabe da guerra que o outro passa, mas isso serve para quê? Para testemunho à sua vida, de que Deus está ainda fazendo obras maravilhosas, Deus ainda está curando. Tem alguém aí que está antenado aí, meu irmão? Amém. Deus ainda está gerando cura, Deus ainda está gerando restauração. Deus é poderoso para fazer muito mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder opera em nós. Aleluia. Olha que interessante. O que Jó chegou a dizer? Jó chegou a dizer algo interessante. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você conhece a história de Jó, não conhece? Então quando que ele falou isso? Já lá no finalzinho do livro ele vai dizer: antes eu te conhecia só de ouvir falar,
mas agora meus olhos estão te vendo. Olha só, queridos, que coisa forte que Jó disse e declarou. Como que os lutas e os sofrimentos de Jó o fizeram conhecer o Deus que ele servia de todo o coração, que ele prestava culto de todo o coração. No Salmo 35, na parte B, diz assim: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Há um tempo para os problemas e os sofrimentos. E quero te dar uma notícia. Ei, Deus está no controle desses tempos, ou desse tempo. Deus não perdeu o controle de nada. Ele está no controle de tudo. Você pode dizer amém? Amém. Você pode dizer eu creio. Você crê mesmo, querido, de coração? Né, Denise? Né, irmão, você que está aí, talvez no hospital que está assistindo agora esse culto, Deus continua no controle. Eu não sei se amanhã eu estarei com você, eu não sei se amanhã estaremos juntos, eu sei que eu estarei com você na vida eterna com Cristo, porque Deus continua no controle. Ele continua no controle, nunca perca isso da sua mente. Deus está no controle desse tempo. O choro tem um tempo, a alegria virá de uma forma ou de outra, ela virá, é promessa de Deus. Mas se para tudo o que Deus permite em nossas vidas há um propósito, qual seria então o propósito do sofrimento? Tudo que existe, a Bíblia diz que tem um propósito de Deus para tudo debaixo do céu. Então, para o sofrimento, qual será o propósito de Deus? Primeiro, sabe qual é o primeiro propósito de Deus? É desenvolver uma capacidade de compaixão pelos outros. Eu vou repetir. É desenvolver em nós uma capacidade de compaixão pelos outros. Qual é a frase que eu citei anteriormente aqui, que eu gosto de falar? Só sabe quem passa. Por quê? Porque quando você passa, pastor Arthur, pastor Alessandro lá, ficaram com Covid lá em quarentena e sofrendo de dores lá, né, e outros irmãos que nós conhecemos, minha família também. E aí, você não imagina o que é, porque não foi você que passou. Você não sabe como é isso. Agora, quando eles souberem de alguém, eles já sabem, eu sei que esse irmão está sofrendo. Agora eu sei o que ele está passando. Talvez você nunca tenha enfrentado na sua vida uma depressão. Depressão é uma doença? Sim ou não? Sim, claro que é uma doença. Está provado cientificamente que depressão é uma doença. Não é frescura não, irmãos. Como eu já ouvi. Não é frescura, é uma doença. E é uma doença que precisa de tratamento. E precisa ser aprofundado esse tratamento, porque não é só a medicina, não é só remédio. É terapia também que precisa ser feita. E a depressão hoje é uma das maiores doenças na vida do ser humano. E ela está no meio da sua família e você talvez nem saiba. E talvez até você possa estar enfrentando isso. E a gente se pergunta, o que Deus quer com isso? Ele quer desenvolver em nós uma capacidade de compaixão pelos outros. Quer ver uma coisa? Vamos ler 2 Coríntios capítulo 1, versículos de 3 a 5. Olha só o que diz 2 Coríntios capítulo 1, de 3 a 5. Eu vou ler nessa versão que está aqui, tá ok? Acho que é a mesma versão que está ali. Não, vou ler na NVI. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Ele nos consola em todas as nossas, o quê? Tribulações, para que, tem um porquê. Para que isso? Para quê? Para que, com a consolação que recebemos de Deus, olha o segredo aí, olha o propósito aí,
possamos então consolar os que estão passando por tribulações. Então você pode estar passando por uma tribulação hoje. Qual é o propósito de Deus? Segundo Coríntios ali, Paulo, inspirado pelo Espírito, escreve à igreja de Corinto para nós hoje também. Ele está dizendo que essa luta que você está passando, você será consolado pelo Senhor. Consolado Ele estará presente do seu lado ali, cuidando de você. Ele vai estar junto com você, amém? E mas para que isso, pastor? Para que você possa, daqui a algum tempo, consolar outros, colocar outros ao teu lado e ajudar esses outros que estão passando a mesma luta que você está passando hoje. Olha só o que está escrito aí. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordaram sobre nós, também, por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Aleluia! Deus, Ele é totalmente poderoso e Ele está disposto a nos consolar em nossas tribulações. E além disso, Ele está permitindo, para quê? Para que você possa consolar outro. Cada um sabe da luta que enfrenta, cada um sabe da guerra. Ninguém pode dizer, a minha luta é maior do que de fulano, a minha luta é maior do que de cicrano, a minha luta é maior do que... Cada um sabe o peso que está carregando, cada um sabe a guerra que está enfrentando. E eu posso dizer, querido, e não tenho vergonha, eu vou falar para você o que eu não falei ainda aqui na igreja. E não tenho vergonha de falar. Esses 2 meses que eu estive afastado junto com minha esposa, algumas pessoas perguntam, que enfermidade vocês tiveram? Ou que enfermidade o pastor teve? Você está com Covid? Não. Eu tive uma depressão profunda. Eu sofri de transtorno de ansiedade generalizada, que me atacou e a consequência veio uma depressão. Hoje eu entendo perfeitamente o que é uma pessoa estar em depressão. Hoje eu consigo entender e ter compaixão de uma forma que eu não tinha antes, de entender o que essa pessoa passa e como ela enfrenta. Talvez se você aí esteja no Facebook, esteja enfrentando isso, eu sei o que você está sentindo, porque eu senti. Você sente vontade de morrer, foi o que eu senti. Você pede a Deus para te levar toda hora, foi isso que eu fiz. E não existia palavra nenhuma que poderia me consolar, não tinha nada, absolutamente nada. Sabe o que é você não conseguir levantar da sua cama? Não é porque você não tem fé, porque eu nunca deixei de crer em Deus, eu nunca deixei de crer na palavra de Deus, eu nunca deixei de saber que Deus é o meu Senhor, meu Salvador, Jesus é o meu Senhor e Salvador, eu nunca deixei nada disso. Eu fui mais ou menos como Elias entrou naquela caverna, até antes ele disse, Senhor, me leva, por favor, porque ele entrou nesse quadro, e eu tive que enfrentar isso, e aí eu perguntava a Deus, por que eu tenho que enfrentar uma situação como essa? Eu falava com Eliana, e nós dois acabamos entrando no mesmo quadro, e aí tivemos que nos afastar tanto tempo. Por quê? Porque nós não tínhamos a mínima condição de discipular uma pessoa. E aí veio o tratamento, que nós continuamos fazendo, estamos em tratamento, mas graças a Deus, aquilo que era mais grave já passou. A fase pior já passou, em nome de Jesus. Mas temos que vigiar sempre. E aí antigamente eu pensava assim, crente não entra em depressão. Depressão não pode ser, como que um crente vai entrar em depressão? Será que entrar em depressão é em pecado? Será que é viver em pecado, depressão? Será que é um pecado escondido que ele não quer confessar? Se você me perguntar, pastor, de onde veio? É um vírus que entra?
Meu querido, se é um vírus eu não sei, mas eu não sei te explicar, porque não é um vírus. Há uma explicação científica para isso, é claro, que eu não vou dar aqui porque eu não sou especialista, mas eu acabei aprendendo. E a gente se trata, e usa medicações. E não adianta, quando uma pessoa está depressiva, não adianta você chegar para ela e falar assim: levanta, você é forte. Você pode falar o que você quiser, meu irmão, porque nada funciona, nenhuma palavra funciona. Sua mente não consegue conceber mais nada. É você e Deus e mais ninguém. E aí você passa por uma situação dessa, aí eu consigo entender, às vezes que eu tratei de alguns irmãos que enfrentaram depressão, e muitas vezes eu ficava: você tem que ter fé, como se a pessoa não tivesse fé. Você tem que ter mais coragem, como se a pessoa não tivesse coragem. Você tem que reagir, como se a pessoa não quisesse reagir, porque você não consegue reagir, queridos. Você precisa da ajuda de outra pessoa. Você precisa da ajuda de um especialista. Então, quando Deus permite algo na sua vida, o texto está nos dizendo que aquilo que Ele permitiu na sua vida é para que você tenha mais compaixão com aquelas pessoas que estão hoje sofrendo. Só sabe o que é desemprego quem passa por desemprego. Já ficou desempregado alguma vez na sua vida? Eu já. Então eu sei o que é desemprego. Você sabe o que é ter os pais divorciados? Eu sei. E eu sei o que a pessoa sente. Passou na sua vida só tem desgraça? Não, querido. Minha vida só tem bênção. Tem lutas. Como todo mundo. Todo ser humano tem suas lutas, todo ser humano tem suas batalhas. O sol nasce para todo mundo, querido, e a chuva cai sobre todos. Agora, há um Deus que habita em mim, que habita em você, que está dizendo aqui que Ele nos consola. Ele nos pega, querido, no colo mesmo. Já viu quando você sente Deus te pegar no colo? Tem aquele dia que você sente: Deus, hoje você tem que me pegar no colo como um bebê. E é assim que eu fazia, entrava no quarto e fechava: Senhor, ficava: me pega no colo, papai. Só minha família sabe o que foi, só eu sei o que eu senti. E aí quando eu fui lá para a roça, né, para São Fidélis, eu não queria ir, mas fui assim mesmo. E lá eu fui fazer o meu a sós com Deus, minhas caminhadas, e conversar com Deus. E aí as coisas começaram a mudar. E assim o meu terapeuta, né, também me tratando, um apóstolo Evandro, que é uma bênção de Deus, psicólogo, e é uma bênção ele na minha vida, me ajudou e tem me ajudado até hoje. E aí você pensa que a gente está aqui, sobe nesse púlpito e toca um violão, e toca um instrumento, e nós somos intocáveis, nós somos pessoas que não vamos sentir nada, que a gente não passa por nenhuma luta, que a gente não sente o que o outro sente. Meu irmão, eu sei o que você sente. Se você está enfrentando depressão, eu sei o que você está sentindo. A Denise sabe agora, se você já enfrentou um tumor maligno na sua vida, ela sabe o que você passou. Se você já perdeu um ente querido, quem já perdeu sabe como é que é. Mas o que você vai fazer agora com isso? Eu vou consolar, eu vou ajudar aqueles que estão passando por isso, porque eu sei o que Deus fez na minha vida. Então nesse momento dessa luta sua, Deus está te capacitando para confortar os sofrimentos das outras pessoas. Então a bênção, olha só, querido, ei, não é só sua não, a cura quando vem, não é só para você. Por isso que é importante a gente pegar o microfone e contar: eu passei por isso, e Deus fez isso. Por quê? Porque o meu testemunho pode mudar a história da vida de alguém, porque ele vai crer no mesmo Deus que eu creio.
E vai saber que o Deus que fez a minha vida também pode fazer na vida dele. E é por isso que talvez você esteja passando pelo sofrimento agora. Ou talvez você já passou por um. Porque Deus quer te usar, no final de tudo é isso. Deus quer te usar. Talvez você seja assim, eu sempre quis ter, eu quero ter um filho, não tive até hoje. Você sabe, quem ficou esperando aí anos para ter um filho e sonhava em ter um filho, eu lembro dos pastores Arthur e Alessandra mesmo, o Delma e a Cristiane, e quantas vezes choravam, quantos abortos aconteciam, só eles sabem. Então eles sabem o que significa um aborto, espontâneo, é claro. Então ele sabe o que é esse sofrimento, então ele pode ajudar a outro. Então essa luta que você passa, essa guerra que você passa, isso que você está enfrentando, é porque Deus está te capacitando. Mas saiba de uma coisa, Ele não te abandona nunca. Vamos dar um aplauso a Jesus por isso, mais forte que você puder. Aleluia! Esse texto de Coríntios está nos ensinando que precisamos aprender a glorificar a Cristo, porque toda a nossa capacidade de confortar é transbordada por meio dele. Não sou eu que conforto o irmão no sentido do Espírito Santo, eu posso estar ao lado dele, dentro dele tem o Espírito, e por meio de Cristo a gente é o canal para ajudar esse irmão que está passando por isso. Segundo, para que servem os sofrimentos e lutas na nossa vida? Confirmar o valor da fé. Olha só 1 Pedro, capítulo 1, 6 e 7. Vamos ver lá? 1 Pedro 1, 6 e 7. Pedro 1, 6 e 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, olha só o que Pedro está escrevendo aqui, inspirado pelo Espírito, ok? Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece, olha só o que o texto está dizendo, queridos. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece. Olha o que ele está dizendo aqui, a fé que você tem, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. A Bíblia está citando aqui o fogo como um elemento purificador, um elemento que torna o objeto aprovado, aperfeiçoado. Então a prova que nós estamos passando nesse tempo, está servindo para nos aperfeiçoar. Mas para que isso? O final do texto vai dizer, para que através dessa aprovação, Jesus seja revelado em vós, honra e glória dele, Jesus será revelado em nós, através da provação que nós vamos passar. E isso então confirma o valor da nossa fé. E é claro que o texto vai dizer que reforça, que o sofrimento ele tem um tempo, ele está dizendo um pouco de tempo. E também afirma que o resultado dessa aprovação será o louvor, a glória e a honra ao Senhor Jesus Cristo. A tua aprovação, como eu falei, que você está passando hoje,
revelará Jesus Cristo na sua vida. Você crê nisso? Tá passando uma aprovação? Tô. Jesus está sendo revelado na sua vida, como você nunca esteve antes. Agora, existem alguns inimigos da fé. A Bíblia diz em Hebreus 11:1, a fé é a certeza. Certeza que vamos receber aquilo que esperamos, temos a certeza. Mas existem 4 grandes inimigos da fé. Eu vou citar rapidamente. Primeiro inimigo, a ansiedade. Primeiro inimigo da fé é a ansiedade. Ansiedade significa excesso de agonia, impaciência e muita preocupação. Eu não quero dizer que você nunca vai ter ansiedade. Existe uma ansiedade que é natural em nossa vida. E você vai fazer uma prova, por exemplo, quem já fez prova aqui de habilitação? Eu acho que é pior do que fazer um vestibular. Eu acho que é pior do que fazer vestibular. Porque todo mundo fica nervoso. Eu nunca encontrei uma pessoa que fazia, eu fiquei calmo no dia, onde só você tomou calmante. Ou você é muito controlado. Porque todo mundo que eu conheço, na hora da prova, treme na base. E é bom motorista. Esse tipo de ansiedade existe, é natural. Não é a ansiedade que Satanás usa para atrapalhar a nossa vida. Mas acontece conosco. Agora, existe uma ansiedade que é uma perturbação da mente. Que é uma preocupação que é desnecessária. Aí a pessoa que vive debaixo dessa ansiedade, sabe o que ela faz? Ela começa a tomar atitudes precipitadas, ela vai tomando decisões, ela vai fazendo as coisas, ela vai atropelando as coisas, ela vai passando por cima dos outros, ela acha que tem que resolver tudo rápido, ela antecipa sofrimentos. Nada aconteceu, mas para ela já aconteceu. O carro nem bateu, mas para ela o carro já bateu. Fulano nem morreu, mas para ela já morreu. Isso é uma ansiedade doentia. Esse tipo de ansiedade pode destruir a nossa fé. O que a Bíblia fala? Em 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele, o quê? Toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem o quê? Cuidado de nós. É fácil falar isso, né, irmão? É fácil a gente falar, essas frases são muito abençoadoras. Mas quem aqui nunca teve uma ansiedade grande na vida? Sabe, é quando a gente mergulha nesse texto e crê mesmo, a gente entrega, Senhor, está aqui, eu não estou aguentando. E eu preciso confiar em Ti, que o Senhor está no controle. O que essa pandemia fez? Meu querido, deixa eu dizer para você, quando a vacina dessa pandemia sair, faça psicologia. Quem quer fazer uma faculdade, faça psicologia, ou psicanálise, na FATEF. Tem curso de psicanálise na FATEF. E agora até a distância, você faz. Você não conhece a FATEF, entra lá, coloca FATEF lá no Google que você vai saber tudo. FATEF. Porque o número de pessoas com transtornos de ansiedade está gigantesco. Não está enorme não, queridos. Está gigantesco. Eu passei por isso, eu sei o que é isso. E eu fui ao consultório. Até o médico, o próprio médico, sofrendo da mesma coisa. De tanta gente com o mesmo problema. A ansiedade, ela é uma inimiga da nossa fé. Sabe qual é o outro inimigo? É o medo. A pandemia veio. Qual é o medo de todo mundo aqui? Com a pandemia? De morrer. Ah, não, vou morrer.
Porque a televisão vai morrer milhões, vai morrer não sei quantos milhões no Brasil, vai morrer não sei o quê, vai morrer tudo no Brasil, vai morrer. Eu falo aqui, eu posso dizer, querido, para mim esse número de mortes está aí, isso para mim foi uma criação, sinceridade, eu falo isso, eu sei que algumas pessoas morreram realmente, a enfermidade existe, é fato, temos que ter os cuidados necessários, é fato, existe o vírus, existe. Mas teve gente aí morrendo de acidente de trânsito dizendo que era Covid. Isso porque eu vi. Não é porque eu ouvi, não, eu vi. E aí lá no laudo, Covid. Mas como que pode ser Covid se a pessoa morreu num acidente de trânsito? Aí você já sabe o que por trás disso está. A gente começa a entender as coisas. Porque é medo. E foi gerado o medo. O medo é a sensação do profundo pavor quando o pensamento de que você está correndo algum perigo. É natural você ter medo. Você vai passar lá naquela rua ali, tá? As lâmpadas estão todas queimadas. Você que mora no Laranjal está acostumado com isso. A lâmpada está toda queimada. Eu, por exemplo, ontem eu fui na casa do pastor Rodrigo. Aí na frente da casa lá dele, casa do Romarim, falei, meu Deus, que breu. Alguém tem que consertar aquilo lá, meu filho. E aqui atrás, ó, eles moram aqui, ó. Aqui é a sala do pastor Rodrigo. Ou a cozinha, sei lá. A sala é mais para lá. Agora a gente pode fazer barulho à vontade. Estou nem aí. Vizinho não vai reclamar. A gente pode bater na parede, pode fazer vigília. E aí, na hora de estacionar o carro, por quê? Porque você fica, olha de um lado, olha para o outro, meu Deus, que escuridão é essa? Você fica com medo. Não estou falando desse medo. Eu estou falando de um medo que, por exemplo, te deixa impotente, te paralisa completamente. Quer ver um exemplo bíblico? Foi o de Pedro, quando ele andava sobre as águas, é muito conhecido. E ele disse, Senhor, eu posso ir até aí? Pode vir, Pedro, vem. E ele vai e começa a andar. E de repente todo mundo já sabe da história. Ele olha para o vento, olha para as ondas, e quando ele desvia o olhar de Jesus, ele começa a afundar. E aí a Bíblia diz, porque ele teve medo. Esse medo, ele faz com que a gente afunde mesmo. Esse é o inimigo da nossa fé. Você quer ver outro inimigo da nossa fé? A incredulidade. O que é incredulidade? Ou seja, não crédulo, significa falta de fé. A Bíblia diz que Jesus não fez muitos milagres em Nazaré, justamente por causa da incredulidade daquele povo. Sabe por quê? Eles enxergavam Jesus como um homem natural. Por isso que o resultado na vida daquele povo foi também natural. Ei, entenda isso, jovem. Quem Jesus é para você? Crianças, quem Jesus é para vocês? E agora? Sei não? Sabe? A culpa é da mãe. Ela sabe sim. Agora pergunta, quem é o homem de aço? O homem de ferro? Que tem o homem de aço e o homem de ferro, né? Sabe por que Nazaré, Jesus não conseguiu? Porque olhavam para Jesus como homem natural. Enquanto você olhar para Jesus como mais alguém nessa terra, mais um Deus nessa terra, mais alguém que veio nesse mundo fazer boas coisas, você nunca terá dele aquilo que ele é. Você tem que começar a enxergar Jesus da forma exata. Quem Jesus é? Jesus é Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Ele sopra e apaga o sol. Tem dia que a gente vai, nesse tempo de pandemia, né, a gente está, vitamina D, é sol, meu irmão, você tem que ir para o sol, né? É muito bom. Então, eu tenho às vezes o hábito aí, sento lá, vou no sol, quando tem sol, né, claro, teve bastante aí, agora está voltando em nome de Jesus. E aí, eu fico lá e falo assim, Deus, eu não estou aqui para adorar o sol que está
ali agora cedinho, porque eu levanto cedo mesmo, é o hábito. Mas é para dizer que aquele sol foi criado pelo Senhor. E o Senhor fez aquele sol ali para me dar vitamina. Olha que coisa interessante. Aí às vezes a gente vai em Arraial do Cabo, tem gente que vai lá, o pôr do sol do Arraial do Cabo, lá na Praia Grande. Tem gente que vai lá adorar o sol. É muito interessante. Eles vão lá porque eles vão adorar o sol. Eles adoram mesmo. Tem gente que vai para lá adorar o sol. Eu fico, meu Deus, eu conheço um Deus. Eu conheço um Deus que fez esse sol aí, ó. Se você não tiver a visão correta de quem Jesus é, você vai continuar vivendo da forma natural que você vive. Só é possível, viver o sobrenatural se você conhecer Jesus da forma sobrenatural. Ele pode todas as coisas. Ele tem o controle de todas as coisas. Nada fugiu o controle do nosso Deus. Antes de nascer, Ele já sabia o seu nome. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, de Deus é mole. Mas aí, se tiver um cabeludo aí, Deus sabe. A Bíblia fala isso. Que tipo de Jesus? Que Jesus você está servindo? É um Jesus da animação, dos cultos, do louvor? É o Jesus dos eventos? O Jesus que a gente serve, queridos, Ele é todo poderoso, é o grande El Shaddai, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Médico dos médicos. Você pode dar um aplauso a esse Jesus? Aleluia! Sabe qual é o último inimigo da fé? A dúvida. Significa falta de certeza. Você já percebeu que tudo que você faz na dúvida dá errado? Tudo que você faz na dúvida dá errado. Isso acontece porque a dúvida faz até o que era para tudo dar certo, dá errado. Porque a pessoa só faz na dúvida. Quando você vive em dúvida, os fracassos virão certamente. Mas quando você vive com a sua fé firmada em Deus, conhecendo a vontade de Deus, eu vou dizer uma coisa para você: é impossível o fracasso. Que isso, pastor? Então vai ser 100%. Eu estou dizendo o seguinte, olha só o que eu falei. Quando você tem fé em Deus, conhece a vontade de Deus, confia plenamente em Deus, você terá sucesso o tempo todo. Mesmo que, se alguma coisa ruim, que para você foi ruim, que a gente não interpreta isso como sucesso, outros veem como fracasso, mas para quem confia no Senhor, não existe fracasso. Não existe fracasso. Não existe fracasso. Você confia em Deus? Você crê nele? Então não tem fracasso na sua vida. Mas não deu certo, aquele negócio que eu abri não deu certo. Aí você vai dizer, porque eu não tinha fé, porque eu não duvidei, porque eu não orei. Mas aí você fez o culto lá, você fez a reunião, chamou os irmãos, fizeram oração lá dentro da loja, e aquela coisa toda, e um giro lá, a sua academia e tal, fez aquilo tudo. E aí você, agora sim, agora meu negócio vai prosperar, porque o pastor veio aqui, ungiu minha loja, veio aqui, orou pelo meu carro, aí amanhã você vai com o seu carro, buf. Aí você pensa, mas como? Ontem o pastor orou pelo meu carro que eu conquistei, e hoje eu estou batendo com o carro, e agora eu tenho que ir lá para a oficina, onde der um trabalho para consertar, porque esse conserto vai pagar o salário de Delmo, vai abençoar a vida dele. Porque Delmo estava lá, Senhor, manda serviço para a gente. Nós precisamos consertar alguns carros para a gente poder trabalhar, para eu poder sustentar minha família, porque se um carro não quebrar, não tem serviço. Por isso que eu estou te falando, quando você confia em Deus, meu irmão, olha só, quando você confia em Deus, está lá pastor Rodrigo, vamos mudar sábado, tudo certo,
Aí daqui a pouco, já vê os vídeos lá para mim, pastor lá chorando, e aí a água descendo, jorrando, caixa d'água, estourou estourou o quê? A boia, estava tudo pintadinho, novinho, queridos. Acabou o serviço, já vou mudar agora, essa casa aqui atrás. Quando o pastor Cláudio chegou lá para botar, a ferragem, aquela água transbordando a casa toda. Acabou com a pintura, 80% da pintura foi embora. Não vou te falar quanto investiu de dinheiro ali não, que você... E foi dinheiro embora de mão de obra, e foi dinheiro embora de tinta, e foi dinheiro embora de obra, e foi dinheiro embora de tempo. Aí você pode pensar, meu Deus, como é que pode um pastor? É um fracasso isso? Quem vai ter essa experiência são eles. Porque só sabe quem passa. Mas o Deus que eles servem tem um propósito para tudo. A gente não compreende algumas coisas. Eu não vou ter todas as respostas para você. Eu só preciso dizer para você, confie no Senhor e na sua palavra. Ele tem o controle de tudo. Ele vai fazer aquilo que Ele quiser. Se Ele permitiu, é porque foi a vontade dEle. É porque não é fácil, irmãos, nessa hora. É muito fácil a gente falar, mas na hora lá da luta, na hora que está doendo por dentro, não é fácil. Eu não te julgo por isso. Mas mesmo nessa dor, como ele até nos contou que ele foi lá, subiu no telhado, foi consertar lá, a boia consertou, pegou, deitou numa madeira lá em cima, sozinho no telhado, e começou a cantar. Qual a música que você falou? Foi essa aqui. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. E a casa toda arrebentada lá embaixo. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de... Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Está tudo arrebentado lá embaixo. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Porque a nossa fé não está firmada naquilo que está acontecendo simplesmente ao nosso redor. Nossa fé está firmada nele, é no Senhor. Quando a dúvida entra, querido, se destrói a nossa fé. Por último, para que servem os nossos problemas? Eu vou encerrar. Para aperfeiçoar o caráter de Cristo em nós. Romanos 5, 3-5, e a gente vai encerrar, queridos, já. Romanos 5, 3-5. É isso aí, pode assoviar a canção. Já vai gravando aí. Romanos 5, de 3-5. Não só isso. Aí que está, querido, olha só. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. Já tem gente nessa pandemia que já largou Jesus. Eu fico pensando, se morasse no Oriente Médio, já estava adorando outro Deus há muito tempo. Já tinha negado Jesus há muito tempo. Se por causa de uma pandemia você já abandonou a sua fé em Cristo, imagina se tiver uma arma na sua cabeça. Como tantos irmãos passam por isso e morrem em nome de Jesus. Sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz o quê? Um caráter aprovado. Um caráter o quê? Aprovado. E o caráter aprovado produz o quê?
esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Eu posso repetir isso 500 vezes, se você não tiver visão espiritual para isso aqui, você não vai mergulhar naquilo que está escrito nessa palavra. Você tem que ter visão espiritual para aquilo que está escrito aqui. Essa luta, esse sofrimento, está te ensinando a ser perseverante. A perseverar, meu querido. Você líder de célula, é para você perseverar. E hoje nós tivemos uma reunião com o presbitério da igreja, e perguntei, vamos ver como é que são as células. O que está acontecendo? Porque nossas cadeiras estão ali. Aqui tem lugar para 300 e poucas pessoas, mas não podemos colocar o número que a gente pode colocar, esse que está aqui, não podemos mais. E aí comecei a perguntar, como é que estão as células? Sua? A gente está fazendo, um está fazendo online, outro está fazendo presencial. Aí a pastora Irineia. Pastora Irineia tem quantos anos? Vamos falar a idade dela, tadinha. 70 e vai fumaça. Tadinha, ela está ouvindo agora. Desculpa, pastora. Você me permite. Nunca mexeu no WhatsApp. Aí fica, meu Deus, como é que eu vou mexer no WhatsApp, Facebook, não sei o quê. Irmãos, aprendeu. Igual minha mãe. Depois que aprendeu a mexer no WhatsApp, não sai do WhatsApp. Aí como que ela faz? Ela dá um jeito de fazer a célula, porque ela não sabe fazer pelo Zoom. Nem pelo WhatsApp que você faz todo mundo junto. Então ela criou um método de fazer a célula. Você sabe o que está acontecendo? A célula está crescendo. Ela inventou um método que eu não faria, mas ela faz e a célula crescendo. Aí já tem a pastora Alessandra começou a copiar, vou copiar da pastora Irineia. Pergunta a pastora Irineia sobre tecnologia, o que ela vai dizer para você o que é? Se é lançamento de um carro novo, de um novo de televisão. E aí a pastora Alessandra começou, vou fazer a mesma coisa. E aí, o que aconteceu? A célula começou a crescer. Tudo que a gente passa, querido, a gente está passando por essa tribulação agora, é porque nosso caráter está sendo provado. E vamos ser aprovados ou não. Vai depender do que nós esperamos. De onde colocamos o nosso coração. Onde está a nossa esperança. E as características que o texto apresenta é de uma pessoa madura, que se mantém leal à sua fé, que se mantém leal aos propósitos de Deus, mesmo quando enfrenta tribulações ou até sofrimentos. Em geral, querido, a realidade é, nós nunca crescemos na calmaria. Essa é a realidade. Quando você vê a igreja na história, paralisada na história, a igreja estava afundando. História da igreja, vai lá, estude história da igreja. Quando você vê a história da igreja, a igreja perseguida, a igreja está crescendo. No geral, é assim que acontece. Não é na calmaria, é na luta. Na língua grega, a palavra experiência, ela pode ser traduzida por caráter aprovado. É a ideia de alguém que foi testado e saiu vitorioso no teste, tendo desenvolvido um caráter amadurecido através dos sofrimentos. Por isso que essa sua experiência está produzindo em você esperança. É alguma coisa que no final, mesmo com tudo que nós estamos passando, nos faz levantar os olhos e crer que tudo vai mudar. Aleluia! Minha família está um caos, mas eu sei que isso tudo pode mudar. Meu irmão, você tem que ter fé. Você tem que acreditar.
Eu sei que está uma guerra tremenda, mas tudo isso pode mudar. Aleluia! É Deus nos aperfeiçoando. Olha o que Romanos 8,18 diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Eu vou ler de novo, porque tem gente que não está prestando. Olha só, acorda aí, meu irmão. Considero, você que está aí, deitado na sua cama assistindo o culto agora, que eu sei que está. Ou então está comendo alguma coisa, né? Está com a pizza comendo agora e está assistindo o culto, eu sei. Eu sei que tem gente que faz isso. Mas está aí, presta atenção. Olha só o que o texto está te dizendo também. Considero que os nossos sofrimentos atuais, carta de Paulo aos Romanos, não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Que glória é essa? Que glória é essa, irmãos? Cristo em nós, a esperança da glória. Tudo que você está passando é para revelar o Cristo que habita em você. Porque também pode revelar um Cristo que nunca habitou. Porque talvez alguém vai estar se convertendo agora. Talvez alguém que tem 30 anos de igreja e nunca revelou Cristo na sua vida. Talvez seja agora, no meio do sofrimento, que Cristo será revelado em sua vida. Você e eu estamos conhecendo mais a Deus. Ei, você e eu estamos conhecendo mais a Deus. Todo mundo ficou com medo de morrer, meu irmão. Tem gente que não vem ao culto, que até poderia, porque tem medo de morrer. E eu respeito. E temos que respeitar todos. Nós não somos melhores do que os outros, nem piores. Todos nós estamos aprendendo alguma coisa. Então eu quero dar uma notícia a você, uma dica para você. Fique firme em Deus. Fique firme no seu chamado. Fique firme na sua família. Fique firme nas suas finanças. Fique firme nos seus propósitos. Há um tempo para tudo debaixo do céu. Deus está no controle. Confie nele. Vai ter dor? Vai. Só sabe quem passa. Por isso que eu disse, aquela hora, eu sei o que é acordar e parece que o mundo não existe para você, que sua família não te dá prazer, que o que você tem nada te dá prazer, você não tem prazer em absolutamente nada. E eu sei que há pessoas, talvez esteja aqui dentro ou assistindo, que estão vivendo assim, estão calados, quietos, estão sofrendo e não falam. Ou você fala, ou você morre. É isso que acontece mesmo. Sabe por que um deprimido no nível que eu cheguei não tira a própria vida? Pela fé em Deus. Porque se eu não tivesse fé em Deus, eu tinha tirado a minha própria vida. E teve um dia que eu ia fazer isso. E eu falei assim, vou pegar meu carro, quietinho, e vou lá para a ponte. Parece coisa de maluco, né? Mas foi isso que eu pensei. Na mesma hora, vem, mas eu confio no meu Deus. Ele irá tratar do meu coração.
Aí vem aquele versículo, aquele verso que nunca foge à minha mente. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Eu ainda o louvarei, eu ainda o exaltarei, o meu Deus em quem confio. É isso que acontece, querido. Aí você olha para o púlpito e pensa, daí o apóstolo, né? Nunca sentiu nada, deve ser é o homem de ferro, né? Da igreja. Teve gente que me chamou, é o coronel. Parece que não sente nada. Sinto igualzinho você, meu irmão. Talvez você já tenha tido esse sentimento e não teve coragem de fazer isso. Eu só não fiz porque eu criei no meu Deus. Eu creio no meu Deus. Nunca perdi a fé no meu Deus. E eu estou de volta hoje porque meu Deus me trouxe de volta. Você está aqui hoje porque o teu Deus te trouxe de volta. Está lá o William, quando a gente sofre o luto. Só Deus, querido, e você, mais ninguém. Não tem ninguém para te confortar, não tem. Quando você enfrenta o luto, é você e Deus. Não há palavras. É por isso que o texto está nos ensinando, a Bíblia está nos ensinando, fiquem firmes. Vocês estão sendo provados para que o caráter de vocês seja aprovado, para que vocês experimentem a esperança, para que Cristo seja revelado em vocês. Então hoje eu estou contando isso aqui, dando esse pequeno testemunho, porque talvez alguém esteja assistindo aí, online agora, ou talvez até alguém aqui dentro, e está dizendo, eu não suporto mais viver, eu só estou fingindo, eu não queria mais viver na minha família, eu não tenho mais prazer na minha casa, e está aí fingindo. E eu quero dizer uma coisa para você, há esperança, há esperança, porque o milagre aconteceu. Eu posso dizer, eu sou esse milagre que Deus fez. E você pode dizer que você é o milagre que Deus fez. Fique firme no Senhor, meu querido. Coloque o teu coração em Deus. Eu sei que a luta agora pode ser gigantesca na sua vida, mas fique firme no Senhor. Não desista. Não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Aleluia.